Amanhã é para sempre. Bárbara encontra Aurora e ela comprova que a moça é realmente sua filha. E mais, ela descobre que a Aurora espera um filho de Santiago. Tudo isso vocês verão neste vídeo, mas não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bárbara irá descobrir que a Aurora está no convento com as irmãs. Bárbara, depois de algumas tentativas, consegue falar com a Aurora. Bárbara diz a Aurora que sentiu muito mal depois do que aconteceu lá na fazenda dos Elizaldes. Desde então não conseguiu mais parar de pensar na moça. Bárbara diz a ela que naquele dia ficou muito alterada e não lhe deu a chance de se explicar. A Aurora pergunta a Bárbara se ela está falando sério e Bárbara responde que sim, não sabe o quanto. Ela coloca as mãos sobre as mãos da Aurora e chorando diz: "Por isso estou aqui, minha querida." A Aurora dirá para me fazer perguntas? Bárbara diz que não, que está ali para lhe pedir perdão. Bárbara pede perdão a Aurora. Bárbara disse a Aurora que naquela noite que a viu com Camilo, se apressou e tirou conclusões erradas sobre a moça. Bárbara pergunta se a Aurora pode perdoá-la. Aurora diz a Bárbara: "A senhora quer ouvir mesmo o que me aconteceu?" E Bárbara responde: "Eu suplico que me conte." Nesse momento, a Aurora dirá: "Se eu te contar tudo, você irá me ajudar com Santiago?" Bárbara diz que sim, mas quer que a Aurora lhe conte toda a sua vida, para que ela entenda e a compreenda melhor, desde o começo. Então, a Aurora diz a Bárbara que Camilo a drogou e abusou dela. A Aurora chora, Bárbara seca suas lágrimas com as mãos e pede a Aurora que não chore. Ela abraça a Aurora e diz acreditar na moça. A Aurora diz: "De verdade, acredita em mim?" Bárbara responde que sim, que dói admitir porque Camila é seu enteado, mas não é difícil de imaginar que Camila tenha chegado a esse ponto. Bárbara diz: "Me entenda, Aurora, eu gosto do Camilo como se fosse o meu próprio filho. Me envergonha admitir, mas ele sempre foi uma vergonha para nossa família." A Aurora a contesta, perguntando por que naquela noite Bárbara a tratou como se ela fosse a pior das mulheres. Bárbara segura a mão de Aurora e diz: "Eu sei, eu entendo, eu sei que você nunca vai querer me perdoar." Bárbara diz a Aurora que só pensou na dor que ia causar no Santiago, e isso a cegou. E o Camilo gosta de fazer as pessoas sofrer, mas ele sempre fez sofrer desde criança foi o Santiago. A Aurora pergunta por quê. Bárbara diz não saber porque Camilo nunca gostou de Santiago. Deve ser por isso Santiago ficou fora de casa por muito tempo. Bárbara diz a Aurora que quer saber um pouco dela, como ela e Santiago se conheceu. Bárbara diz a Aurora: "Não se preocupe, pois sei que você e Santiago inventaram algumas aventuras." Bárbara então pergunta para a moça como começou esse romance tão lindo entre os dois. A Aurora começa a contar sua história. Ela e Santiago se conheceram na estrada. A Aurora diz que estava sentada em um banco chorando. Bárbara pergunta a Aurora o que ela fazia neste lugar sozinha. A Aurora diz que havia fugido da casa onde morava com a ideia de procurar por sua mãe. Bárbara, olhando encantada para a Aurora, dirá: "Tadinha, e depois o que você fez?" Então a Aurora diz que um carro parou, era Santiago. É como se um milagre havia acontecido. Ele ofereceu para levá-la até a próxima cidade. E de lá ela pegaria um ônibus para a capital, onde poderia encontrar sua mãe. Aurora diz a Bárbara que quando ela conheceu Santiago, ele lhe pediu que se passasse por sua namorada no casamento de sua irmã Fernanda. E depois as coisas foram acontecendo. Ela e ele se apaixonaram. Bárbara pergunta a Aurora sobre sua mãe. A Aurora diz que no começo nem sequer sabia o nome da mãe. E Bárbara interroga: "Se você não sabia, como você iria procurá-la?" A Aurora, nesse momento, diz a Bárbara que ela e Santiago foram a um cartório de registro em Purificação e lá deram seu registro de nascimento e só constava o nome da sua mãe. A Aurora completa dizendo: "O nome da minha mãe é Rebeca Sanches." Nesse momento, Bárbara fica sem chão. A Aurora continua dizendo que Dominga sempre soube quem eram seus pais, mas nunca quis contar para ela. Bárbara pergunta por quê. E a Aurora diz que tem uma coisa que nunca contou a ninguém, nem mesmo ao Santiago. Quando Dominga ficava bêbada, ela gritava que ela era filha do diabo,
que não podia se esperar nada de alguém que, quando nasceu, nem sequer seu próprio pai a quis. Seu pai preferiu pagar para levarem ela embora para longe. Bárbara fica chocada e dirá: ela te disse isso? Seu pai foi quem pagou para que sumisse com você? A Aurora, chorando, diz que sim. Bárbara pergunta a Aurora: e sua mãe? Dominga contou alguma coisa? A Aurora responde: disse que ela era uma mulher muito má, que já nasceu má, que tinha sido má desde criança. Bárbara, em lágrimas, pergunta: ela te disse isso da sua mãe? A Aurora continua: ela disse que minha mãe ficou órfã, pois ela tinha posto fogo na casa com os pais lá dentro. Nesse momento, Bárbara lembra desse episódio da sua infância. A Aurora diz a Bárbara que, por causa dessas coisas que Dominga falava de sua mãe, ela tinha pesadelos quando era criança e ela acordava gritando, morta de medo. E aí ela ficava com mais raiva ainda e mandava ela dormir do lado de fora da casa, sem se preocupar se estava chovendo ou se estava fazendo frio. Aurora disse que Dominga dizia que aqueles pesadelos que ela tinha era mandado pela sua mãe. Bárbara se consome de dor e sofrimento e chora desesperadamente. Bárbara pergunta a Aurora o que ela pensava sobre a mãe. A Aurora diz que não queria pensar que sua mãe era uma mulher tão má assim, e nem que a mãe havia fechado os olhos para ela, como se fato ela não se importasse de ter lhe dado a vida. A Dominga sempre me jogava essas coisas na cara durante seu delírio de bebedeira, mas nunca quis acreditar nessas coisas. Eu mesma inventava histórias. E Bárbara pergunta: que histórias? A Aurora responde: bom, sabe quantas maldades fizeram para minha mãe para obrigá-la ela a se separar de mim. Mas agora eu percebo que tudo que a Dominga dizia deve ser verdade. Bárbara chora mais ainda e pergunta por que ela acha isso. E a Aurora responde: se ela quisesse me criar, seria até capaz de matar para proteger o filho. A senhora não acha isso, senhora Bárbara? Bárbara, contida pela dor, sacode a cabeça que sim e diz: não sei o que te dizer, Aurora. A Aurora, chorando, diz: mas eu agora estou totalmente certa que uma mãe é capaz até de matar pelo filho. Bárbara pergunta por que ela está certa disso. Nesse momento, a Aurora diz: porque estou grávida, deixando Bárbara impactada. A Aurora pergunta a Bárbara o que ela pensa em fazer com tudo que ela acabou de contar. Bárbara, chorando, diz: não sei. Não sei, Aurora, me perdoe, me perdoe. Bárbara sai correndo para ir embora, chorando desesperadamente. Pessoal, é dessa forma que Bárbara terá toda a certeza de que Aurora é sua filha. A mulher ficará totalmente chocada com a história de Aurora. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Um beijo no coração, fique com Deus.